Fala, caipirada, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aqui, direto do Brasil profundo, da capital da Chapada dos Veadeiros, Cavalcante, no norte de Goiás. Terra linda, viu? Maravilhosa. Galera, seguinte, estamos vivendo tempos meio esquisitos, né? Tempos. Tá estranho, tá estranho. Vivemos hoje numa, como é que eu diria? Democracia onde uma conversa de WhatsApp dentro de um grupo de amigos pode ferrar a sua vida. É, entendeu? Tá desse jeito. Mas temos as eleições e depois das eleições temos Copa do Mundo. E aí, pensando nesses tempos esquisitos que estamos vivendo, eu fui ver como que era o período do Brasil durante as outras Copas do Mundo, entendeu? De 1930 até a última 2018 na Rússia. E, cara, se você parar para pensar que o golpe republicano em 1889, que implantou o que chamam aqui no Brasil de república, a República Brasileira, e criou todo esse arcabouço, toda essa federação, como é que eu diria? Toda a nossa república, para dizer. Fica evidente que passamos por muito mais tempos conturbados republicanos do que às vezes a gente percebe. Quer ver? Vamos lá, primeira Copa do Mundo, 1930, Uruguai. Aqui no Brasil ainda imperava aquele velho acordo, aquela oligarquia da República do Café com Leite entre São Paulo e Minas. Elas estavam nos estertores, mas durante o período da Copa ainda era a oligarquia que mandava aqui no Brasil. Essa era a nossa república democrática. Você ia e votava em quem o coronel mandou votar. Basicamente era isso. No final do ano, lá em outubro, essa república ruiu de vez, a República Velha, com um golpe de Estado perpetrado por outros oligarcas, também junto com a baixa oficialidade das Forças Armadas, principalmente do Exército, os tenentes, majores, tudo, e levaram Getúlio Vargas ao poder. Então, a primeira Copa do Mundo, ela transcorre numa república oligarca e o ano termina num golpe de Estado ditatorial. Passemos a 1934. Ainda vivíamos uma ditadura. A Copa foi na Itália. E Getúlio Vargas havia assumido o poder em 30, né? No final da República Velha, e seguia comandando os destinos da nação com mão de ferro. Era o ditador fofinho, entendeu? Prometia eleições, mas elas nunca vinham. Então, 34, o Brasil disputou a Copa do Mundo sob um regime ditatorial. Pulamos novamente para 1938, Copa da França. Aí a ditadura era escancarada mesmo. Getúlio Vargas teria que ter efetuado eleições em 37, usou como é que eu diria? Usou como muleta para se manter no poder um trabalho, um plano, Cohen, que pregava que o Estado seria derrubado por um golpe comunista.
entendeu? Era um estudo do Olímpio Mourão e que foi usado para implantar de vez uma ditadura fascista no Brasil e acabou com as eleições, e aí sim, a ditadura assumiu, foi endurecida e assumiu tinturas realmente fascistas. Então, em 38 vivíamos isso, ou seja, tem aqui das 3 Copas, 2 sob julgo ditatorial e uma sob o julgo de uma oligarquia. 39 estoura a Segunda Guerra Mundial, e as Copas do Mundo basicamente são suspensas, né? Não ocorre, e só voltam a ocorrer em 1950. De 38 de 39, no caso, a 45 tivemos a guerra, e em 50, com a Europa devastada, totalmente destruída, a Copa foi realizada no Brasil, sob governo de Getúlio Vargas, acredite se quiser, agora democrata. Eleito pelo povo, olha só, 15 anos no poder como ditador fofinho, foi deposto, nas primeiras eleições ele ganha. Alguma coisa parecida com hoje, alguém que ficou aí fora, meio que apiado e que agora está voltando e ameaçando ganhar. Os ciclos históricos parecem se repetir, né? Cabe nós darmos o próximo passo ou retrocedermos. Aí fica com vocês. Mas voltando, 1950, Copa no Brasil. Muitos países europeus declinaram de vir justamente pelos problemas pós-guerra. O Brasil chega à final, é vice-campeão, onde temos o famoso Maracanazo, e o Uruguai é campeão. Mas o que importa é aqui, é saber, vivíamos uma ditadura ou uma democracia? Não, nesse período, em 1950, a Copa foi disputada e o Brasil vivia ao menos uma democracia para os padrões, claro, brasileiros. 54, Copa na Suíça, isso. Manteve-se, Brasil não foi bem na Copa, mas manteve-se, politicamente o Brasil ainda era, para os padrões da terrinha aqui, uma democracia. 58, Suécia, primeiro título brasileiro, vivíamos, sim, plenas liberdades democráticas para os padrões daqui, a nossa república andava entre balanços e contrabalanços, mas ela seguia. Então, 58, mais uma Copa em que o Brasil estava vivendo sob uma democracia. 62, idem a 58, Brasil campeão novamente. E sim, para os padrões democráticos brasileiros, vivíamos sim uma democracia, eleições ocorriam. E Brasília havia acabado de ser inaugurada 2 anos antes, entendeu? Juscelino estava no poder. E vivíamos o milagre dos 50 anos em 5. 66. Aí a coisa havia mudado. A Copa da Inglaterra foi a última Copa onde o Brasil foi eliminado na primeira fase, ainda não conseguiu nem a classificação à segunda fase. E no Brasil já vivíamos uma ditadura militar. Não adianta falarem que foi contra a Revolução, que foi aquilo. Existia, sabemos todos, existia uma chance de golpe à esquerda, uma chance de golpe à direita. Os militares se anteciparam, deram um golpe e assumiram o poder. O fato é esse, entendeu? Houve o golpe, sim. Apesar de João Goulart não ser nenhum santo e nenhum democrata, nunca foi, esteve longe de ser. Ele estava aliado com muita gente radical ao seu lado e que planejava, sim, usá-lo para implantar aqui uma ditadura do proletariado. Isso é fato, isso é histórico, não tem como negar. Então,
em 66 já estavam sob julgo militar, julgo de uma ditadura militar. Em 70, Brasil tricampeão do mundo, talvez a maior seleção de todos os tempos. Uma final maravilhosa contra a Itália, 4-1, show de bola. Mas sim, vivíamos uma ditadura e talvez o período mais duro dessa ditadura era o governo Médici. E eram tempos dos 90 milhões em ação, Brasil ame ou deixo. E sim, a seleção foi campeã, foi o melhor time da história, mas sim, o país vivia sob julgo de uma ditadura militar, talvez no seu período mais duro. Nós tivemos o AI-5 em 68, não é isso? E de lá para cá, o autoritarismo se aprofundou de maneira gritante. Em 74, na Copa da Alemanha, a seleção chegou até as semifinais, entendeu? Acho que disputou o terceiro lugar, ganhou da Polônia, ficou em terceiro lugar. Foi uma campanha, de certa maneira, até boa. Parte da geração de 70 não estava mais na seleção, havia meio que uma renovação no time. E no Brasil, continuávamos sob ditadura, entendeu? Sob a ditadura militar. 78, na Argentina, as coisas não haviam mudado muito por aqui. A seleção novamente chegou em terceiro lugar, disputou o terceiro lugar contra a Itália. Teve o famoso gol espírita do Nelinho nessa partida, um golaço, que ele chega da lateral direita e parece que vai cruzar na área e dá um 3 dedos, que a bola faz uma curva, uma parábola quase impossível e entra no canto do goleiro Dino Zoff. Um golaço. O Brasil ganhou 2-1, disputou o terceiro lugar. A Argentina foi campeã, a gente sabe como, entendeu? Naquela mutretagem contra que a levou à final, entendeu? Aquele episódio da seleção do Peru, do Quiroga, tudo. E a Copa na Argentina foi feita uma Copa para a seleção argentina ganhar. A Argentina vivia também sob uma ditadura militar muito mais dura e pesada do que a brasileira. E não havia outra saída. Lá, de toda maneira, fosse quem fosse, a Argentina seria campeã. E foi o que aconteceu. Aconteceu de tudo, mas a Copa era na Argentina e seria ganha pela Argentina. Isso é fato. 82, Copa da Espanha. Talvez nós tivemos ali a melhor seleção brasileira após a seleção campeã em 70. É uma seleção magnífica, maravilhosa. Jogou muita bola. E num jogo atípico, contra uma outra grande seleção, foi eliminada, uma derrota de 3-2 para a Itália. Paulo Rossi destruiu, nós tivemos nossas falhas defensivas e o Brasil voltou para casa. Quanto à política nacional, sim, vivíamos tempos já de distensão militar, mas ainda sob julgo de uma ditadura. A ditadura começava a dar sinais de que estava se encaminhando para os seus estertores e poderíamos em breve estar voltando a uma normalidade democrática para os padrões brasileiros. Copa de 86, no México, a base da seleção já era uma mistura da turma de 82 com uma meia renovação já com alguns novos jogadores, Miller, Silas, essa galera toda. E a seleção foi até bem, chegou às quartas de final contra a França, foi eliminada nos pênaltis. No Brasil, politicamente, vivíamos uma época de tempos, né, onde o governo civil tinha reassumido o controle da nação. Os militares haviam saído, houveram eleições indiretas, ganhou Tancredo Neves, que não pôde assumir, adoeceu, todos sabemos, acabou por morrer, e o presidente da República era José Sarney, que assumiu o país numa crise lascada, entendeu? A economia arrasada,
criou o Plano Cruzado, que foi uma espécie de socialização, um socialismo brazuca, que num primeiro momento foi aplaudido e abraçado por todos, mas que logo mostrou que realmente o socialismo não funciona, começou a faltar tudo, tabelamento de preços, ágil, e o plano foi pro buraco. Mas já sob, ainda sem eleições diretas, não havia sido eleito de forma direta, mas já sob poder civil, com os militares de volta aos quartéis. Copa de 90 na Itália, já sob normalidade democrática para os padrões brasileiros. Em 89 já haviam sido realizadas as primeiras eleições presidenciais desde os anos 60, né? 50, desde os anos 60. Ou seja, o Brasil começava a voltar à normalidade de fato democrática. Havia uma nova Constituição também promulgada em 89. Então, em 90, o Brasil de fato já vivia uma democracia, ainda que mantendo oligarcas no poder. Tanto que chegou-se ao impeachment do primeiro presidente eleito depois de todo esse período. 94, Copa da Itália, Copa dos Estados Unidos. Brasil há 24 anos sem ganhar, vai lá e ganha a Copa, entendeu? É a Copa do Tetra, é a Copa do Plano Real, é a Copa que mostrou que o Brasil poderia dar certo. Economicamente, as coisas começaram a se acertar desde o final do governo do Itamar Franco, com o lançamento do Plano Real, que foi implantado, a moeda foi implantada de fato somente em 94, se eu não me engano, na estreia da Copa do Mundo, se eu não me engano. A moeda entrou, houve um período de transição entre o RV, que adaptou, não houve congelamento, não houve calote, não houve nada. Foi um plano ortodoxo que funcionou e que deu a base para um boom que viria nos anos sequentes. Então, em 94, Brasil campeão, vivendo democracia plena para os padrões brasileiros. 98, igual o Brasil, vice-campeão, perde a final para a França, mas já também instituições funcionando normalmente, se eu não me engano era Fernando Henrique, era o segundo mandato de Fernando Henrique. A economia havia realmente estabilizado, haviam crises internacionais que atingiam a gente aqui, mas de modo geral as coisas andavam e o Brasil seguia normalmente dentro da sua tradição democrática. Isso em 98. 2002, idem. 2002 foi o ano que o Brasil foi penta. Copa da Coreia e do Japão, numa final contra a Alemanha. O Fenômeno destruiu, mas o Rivaldo para mim foi o melhor da Copa. Arrebentou, jogou muita bola. A esquerda assumia de fato o poder. Lula era eleito e seguiu-se assim. Ele aproveitou um boom de commodities que houve no mundo por causa da China. A economia começava a dar sinais de bombar e o Brasil crescia. 2006, foi a Copa que nós, em tese, tínhamos o melhor time, mas o pessoal não estava muito focado. Então, fomos mal, entendeu? Caímos nas quartas de final para a França, 1-0, gol do Thierry Henry. Mas no Brasil, graças a Deus, para os padrões brasileiros, volto a falar, a democracia seguia, as instituições funcionavam e as coisas andavam. A economia dava umas rateadas aqui e ali, mas também seguiam.
2010, 2006, 2010, eu não lembro onde foi a Copa 2010. Ah, África do Sul. Isso, Copa da África do Sul, da Jabulani. Brasil parou nas quartas, né? Perdeu para a Holanda de 2-1, entendeu? Depois de estar ganhando de 1-0, ter a chance de matar o jogo. Numa infelicidade do Felipe Melo e numa falha do Júlio César, o Brasil foi eliminado da Copa. E por aqui seguimos o pleito normal, as disputas normais, democráticas, mas sim, já era, basicamente, parecia que a democracia, de fato, no estilo brasileiro, se consolidava e as coisas andavam. 2010, né? 2014, Copa do Brasil, havia esperança do Hexa, chegamos às semifinais, aí nas semifinais todos sabem o que aconteceu, aquele jogo atípico contra a Alemanha, tomamos aquela lavada. Mas no Brasil seguiam as coisas, a política começava, a democracia nossa começava a se tornar mais pujante, mais barulhenta, entendeu? Em 2013 nós tivemos protestos enormes, o que há alguns anos era impensável, entendeu? E a democracia se mostrava, realmente parecia estar firmando-se, entendeu? Eram tempos de governo da Dilma, desastre político, econômico, mas ainda assim a democracia seguia. Tome café, muito café. 2018, Copa da Rússia, entendeu? Aqui vivíamos a nossa democracia, funcionando basicamente para os nossos padrões da mesma forma, crises políticas, disputas políticas, democracia barulhenta, como ela tem que ser. Não me venha com esse papinho de que o país está dividido, de que estamos pelos extremos, que não é nada disso. A democracia, para funcionar, tem que ser barulhenta. Tem que haver situação, oposição, pensamento diverso, tudo isso. E isso faz barulho. O que acontecia antigamente era simplesmente um lado dominava todo o meio, toda a comunicação, tudo. E o máximo que eu ouvia eram resmungos. Hoje não. Graças às redes sociais, a democracia nossa seguiu pujante em 2018, apesar de todos os erros, todas as dificuldades. Houveram eleições funcionário e chegamos agora a 2022. O que vai ser a Copa no Catar, eu espero, sinceramente, e acho que estamos muito próximos do Hexa. O time está bem, o Tite parece que acertou, fez uma renovação no time, aprendeu com os erros da Copa anterior. E no Brasil vivemos tempos esquisitos, igual eu falei, estranhos. Continuamos sendo uma democracia, em tese, mas tá esquisito. Um WhatsApp pode te atrapalhar, uma conversa fechada em grupo entre amigos. Tivemos jornalistas presos, jornalistas que tiveram que fugir do país, tivemos parlamentar preso, entendeu? Por expressar opinião. Uma tentativa de cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, mas dizem que ainda somos uma democracia. Dizem. Espero que continue. O que vai acontecer, tanto na Copa como nas eleições, só no final do ano vamos ficar sabendo. Mas os tempos são esquisitos, são estranhos e temos que ficar de olho. E como disse certa vez Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Então, gente, espero que terminemos o ano com instituições funcionando, com a democracia, ainda que do jeito brasileiro, mantendo-se,
entendeu? Mas com evolução no quadro e com respeito entre os poderes, entendeu? E que a democracia continue sendo barulhenta. Se há silêncio, não é democracia, é uma ditadura. Beleza? Fui, até mais. Tá, eu sempre me esqueço desse final. Gente, dá o triplo C, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, entendeu? Parcerias. Estamos abertos a todas. Só passar o e-mail, entendeu? sagrancarvalho@gmail. Se você quiser contribuir com esse caipira aqui, além de se inscrever no canal, pode fazer também através do Pix. Dá uma força para esse trabalho crescer, beleza? Isso aqui espero que seja capaz de ser o ganha-pão desse caipira para manter sua família, fazendo o que ele gosta e explorando, falando para vocês de história, de Brasil, de belezas, de cantinhos que talvez muitos não conheçam. Beleza? Valeu, até mais, fui!